Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ilustríssima e hoje o programa conta com a presença ilustre de Silvio Quinis Mates, que é hipnoterapeuta. Olá, Silvio, seja muito bem-vindo ao programa. Nós estávamos muito empolgados com esse programa porque vai render aí muita conversa, porque eu sei que tem toda uma trajetória para chegar aí, enfim, a essa profissão. E seja muito bem-vindo. Pode contar um pouquinho do que é o seu trabalho e como que a gente chegou nesse trabalho que é tão maravilhoso. Sheila, primeiro eu gostaria de agradecer por essa ilustre oportunidade de participar do Ilustríssima. Muito obrigado, para mim é uma honra, um prazer e uma satisfação poder trazer um pouco do que eu sei para os seus telespectadores. Que ótimo! Muito bem. Então, assim, a minha primeira formação e desenvolvimento acabou sendo na área do empreendedorismo, né? Acontece que com 30 e poucos anos eu comecei a desenvolver depressão e aos 40 e tantos ela manifestou-se de uma forma bastante profunda e aí iniciou-se uma busca para eu poder entender o que estava acontecendo comigo, né? E como eu não sabia nada sobre o campo emocional, eu literalmente era um analfabeto emocional. Eu precisei começar do zero nesse sentido. Sim. E mudar completamente a minha vida. Então começou pelo fato de eu ter descoberto depressão em mim. E aí deu toda essa reviravolta na vida. E antes eu trabalhava com administração. Eu vi aqui que és formado em administração, né? E comércio exterior, com pós-graduação. Pós-graduação em gestão financeira e empresarial. Gestão financeira e empresarial. E o primeiro trabalho, os outros trabalhos, quais eram antes da hipnoterapia? Era esse. Trabalhava também com questão de venda de carro também, né? Tem outras empresas, eu tenho né? uma loja até hoje. Tem uma loja. E já era o trabalho antes da depressão? Já era esse o trabalho? Não, como a minha área é administração, eu busquei alguma coisa que me envolvesse menos no processo, porque eu também faço auditoria de administração, né? Daí eu pude desenvolver um sistema onde a auditoria propriamente dita é um sistema de gestão da empresa e eu não preciso estar lá. Porque como a minha área é administração, foi muito fácil eu desenvolver essa estrutura onde eu estou lá sem estar. Ah, que show! E antes te tomava muito tempo, antes o trabalho era período integral. O trabalho era integral. Na verdade era mais do que um período inteiro, porque eu viajava muito e aí durante as viagens você simplesmente não está em casa, é considerado tempo de trabalho, né? Cansativo. Então assim, para tu teres uma ideia, de 2009 a 2010, que foi o pico dessa questão toda, eu passei uma soma total de 6 a 7 meses na China. Nossa. Então assim, enquanto você está nesse processo, tu está trabalhando 6 meses direto, né? É trabalho, porque tu não tem folga. Longe da família, muito trabalho, então isso também deve ter colaborado para te deixar mais deprimido, mais perdido, né, nessa questão, né? Porque viajar é bom, mas quando você trabalha muito, viajando muito, você fica afastado do que é seu, dos seus valores, e aí a vida começa a perder o sentido, né? Dentre outras coisas mais que me levou àquela depressão, né? Algumas coisas que a gente vai juntando. E aí é muito legal a gente conversar, Silvio, para fazer esse programa sobre isso, porque as pessoas às vezes elas acreditam que uma realização financeira, uma empresa próspera, um grupo de funcionários engajado, né? Uma família que te ama, a vida perfeita do comercial, basta, né? Do comercial de margarina te basta. Mas não é. Mas se a tua mente não estiver bem, o dinheiro ele não faz diferença, né? E as coisas que as pessoas te falam também não, né? O dinheiro é muito importante, mas ele não é o diferencial, né? Para tu teres uma ideia, quando eu me dei conta que estava com depressão, eu e minha esposa, nós estávamos de férias em Atenas, na Grécia. E como Atenas estava em crise na época, e eu com muita experiência, eu fui para um país onde as coisas eram mais atraentes economicamente, né? Para a gente poder desfrutar ainda mais. Aí eu peguei um hotel assim luxuosíssimo, mas que o valor era extremamente acessível por causa da crise lá naquele país, né? Aí os preços baixaram cerca de 70% a 80%, né? Então a gente pôde ir para um hotel luxuosíssimo. E lá naquela experiência que eu estava tendo,
foi onde eu descobri que eu realmente estava com depressão. Sabe por quê? Porque eu estava realizando um sonho. Eu adoro Sócrates, em toda a filosofia socrática, eu sou apaixonado pela filosofia socrática. Sou apaixonado por história clássica, história antiga. Se você me fizer pergunta sobre a nossa história do ponto de vista geral, eu não sei como um professor, mas eu tenho uma ideia muito detalhada da história ocidental. Aí eu fui lá, porque é lá que a história começa, né? E eu estava realizando o meu sonho, sabe? 20 dias lá, do bom e do melhor. A minha esposa estava vindo um dia de uma feirinha, né? Que foi comprar os souvenirs para dar de presente. E eu vindo atrás dela, ela feliz da vida. Eu disse, meu Deus, o sonho é meu. E como que eu não estou tão feliz? E que ela está mais feliz do que eu, assim? O que tem de errado comigo? Foi ali que eu me dei conta que havia uma tristeza muito grande dentro de mim. Antes e aí eu nem tu tinha não parado pra entende, pensar. né, Silvio? Em primeiro momento tu não entende, porque qualquer outra pessoa no meu lugar estaria radiante. Exato. Não, e eu tava irritado, eu brigava com ela sem sentido nenhum, umas coisas bestas, assim, vivia irritado, e eu não sabia de onde que estava vindo aquilo, um sistema emocional altamente destruído e destroçado. Então foi aí que tudo começou a nascer. Só que assim, hoje eu falo de uma forma objetiva, mas não era objetivo para mim quando eu estava ali, sabe? Era confuso, imagino. Nossa, totalmente confuso, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo comigo. E quando tu vai procurar ajuda, muitas vezes tu não encontra essa ajuda de princípio, né? É fácil, não. Porque acredito que também tem muita enganação, muito toma isso, tenta fazer aquilo, tenta ir para tal lugar. Sabe o que eu acabei descobrindo? Sabe o que eu acabei descobrindo? É o seguinte, o pensamento científico, ele é um pensamento cartesiano, ele é focado nas partes pequenas de um todo, tá? Você pega o todo, divide em partes pequenas e estuda a parte pequena. O pensamento científico é esse, tá? Mas existe um outro pensamento, que é o pensamento sistêmico, que é dentro do qual eu trabalho, que ele olha para o todo e a partir desse todo tenta tirar uma conclusão, não a partir das pequenas partes, tá? E acontece o seguinte, o ser humano, ele é um todo. Não dá para falar de mim só da minha mão, só dos meus olhos, só do que eu conheço. Tem que falar do Silvio do todo. Quando vai falar de você, tem que considerar o todo. Então, assim, na terapia, a gente tem essa linguagem do todo. Acontece que as terapias de origem estritamente científica, elas focam em partes e não conseguem ver o todo. E aí a solução é muito complexa, tá? Então, eu fiz essa análise de seguir mais numa terapia mais científica ou numa terapia mais holística, né? A terapia holística, a palavra, o prefixo holo, ele já quer dizer todo, a visão do todo, né? Holístico quer dizer que ter essa visão. O que não desqualifica a visão científica do processo, ela é muito importante também, né? Mas aí eu tinha que seguir numa direção e escolher uma direção que fosse de fato uma solução definitiva para o problema, porque a gente ouve falar de muitas pessoas que entram em depressão, não saem mais, ou se saem daqui a pouco estão voltando de novo e vivem de remédios, e a gente sabe ok, é uma solução, era mas o que eu não ia é comentar, definitiva. não é? O problema não é tomar remédio, o problema não é fazer terapia tanto tempo, o problema não é fazer tal coisa, o problema é tu viver uma vida inteira tomando remédio, uma vida inteira fazendo uma terapia que não te trouxe bem-estar. 20, 30 anos vai estourar com o fígado, chega uma hora, exatamente, chega uma hora que tu vira um zumbi, né? Exatamente. Porque se tu não cura, tu só vai mascarando aquela doença, né? E penso também que tu tenha se sentido, ficado preocupado, né? Porque depressão, ela é uma doença hoje, assim como o câncer e tantas outras, que ela tem já por si um nome que assusta, né? Fulano está com depressão. E aí tu não sabe se o fulano vai sair ou não da depressão, se ele vai dar conta ou não de melhorar, né? O Sheila, tem também outra questão que é o seguinte, o estereótipo do que a depressão causa é o preconceito, tá? E isso eu entendo bem, porque eu também preconceituava a depressão. Eu também era preconceituoso em relação a ela, porque eu não entendia. E hoje eu entendo muito bem as pessoas que não são compreensivas, porque falta conhecimento para entender, né, o que é a depressão. Então, assim, quem tem depressão demora para descobrir porque tem vergonha de falar a respeito, sabe? Tem vergonha de dizer que está se sentindo triste, que está se sentindo incompreendido, ou seja, que a própria pessoa não se compreende. E tem gente que mascara a depressão. Tem gente que mascara, exatamente. E aí os nossos profissionais, de forma geral, os profissionais que seguem uma linha científica, ainda não estão preparados para essa visão global, para essa visão do todo, que somos nós, né? E quando eu digo de uma visão do todo, eu preciso abordar diversas questões, que são as questões emocionais, mas também são as questões espirituais do ser, né? Não no sentido religioso, mas no sentido de conexão com o universo, com a vida, porque
Uma das coisas que também me deixava vazio era uma visão ateísta de mundo. Isso também me prejudicou, sabe? Também criou um certo vazio dentro de mim. Então, assim, olhar para a pessoa como um todo, holisticamente, para poder entendê-la, para daí poder ajudá-la a sair da depressão, que literalmente significa buraco, né? Depressão é buraco. Um buraco muitas vezes existencial. Às Buraco vezes existencial. o teu físico, ele tá bem, mas tu não encontra um sentido. Isso. E esse sentido, ele vem da onde? Ele tem que ter... Tem que ter sentido. Buraco existencial, exatamente. Tu Tem colocou que muito ter, tem bem, que ter é uma bem saída, tem que ter um porquê. Se eu tô me Exatamente. sentindo mal e eu não sei para que lado que eu tô indo, às vezes não, né? A maioria das vezes é espiritual, né? Tá faltando aí um discernimento, né? O que aconteceu na minha vida foi o seguinte, ó, eu atingi um determinado objetivo, tá? Eu sou filho de agricultores, sabe? Minha família é uma família humilde, né? Eu tive que pagar a minha própria faculdade, meus pais não tinham condições, nós éramos em 6 filhos, né? Então, assim, eu não tinha condições, ninguém tinha condições, meus pais não tinham condições. Então, aí, nascido vamos dizer, na pobreza, né? E tu decide estudar e eu tinha realizado todos os meus sonhos. Eu sempre acreditei na realização de sonhos, tá? Visão de futuro, eu sempre tive. Eu tinha realizado o meu sonho, o que me frustrou foi isso. Eu tinha conhecido 27 países, tinha aprendido vários idiomas, tinha atingido o auge da minha vida. Isso com 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, tinha atingido o auge da minha vida. E aí a vida ficou cada vez mais sem sentido. Aí tu vê, eu atingi o auge, pensei, quando tu atinge o auge, tu dá salto de felicidade, de alegria, né? Mas não, peraí, eu errei, eu cometi um erro muito grave aqui, não é verdade, isso é falso. É falso. E aí tu achou, quando eu visitar todos os países que eu quero visitar e quando eu tiver o dinheiro que eu gostaria, né, que lá no passado, né, te foi privado porque tu veio de família pobre, então tu pensou assim, nossa, eu vou ser muito feliz. Exato. E aí exato. chegou numa viagem maravilhosa, cadê? Cadê a felicidade? Cadê aquela felicidade na qual eu tanto acreditei, né? Então aí começou um questionamento, tudo começou a ficar sem sentido para mim. Uma frustração enorme, Frustração gigantesca, um vazio enorme. Aí o que vai ser? Tá, agora eu realizei um sonho e a minha vida é uma frustração. O que eu faço para sair da frustração? Não sabia. Então foi onde eu acabei entrando, né, lentamente na hipnose. Eu cheguei na hipnose, os vários aspectos da hipnose, lidando com o subconsciente, onde eu fui encontrar as soluções. Encontrei para mim e aí fiquei tão apaixonado que eu comecei. E é um processo que já chegou na hipnose ou foi alguns meses assim de caminhar por outros processos? Foi uma descoberta. E foi assim muito longo esse processo? Foi longo, foi uma longo. descoberta. Primeiro, o meu primeiro contato com a hipnose, eu tinha 16 anos de idade, onde eu comprei um livro, lembro ainda até hoje, uma capinha verde, fui ler aquele livro, li, mas não consegui entender. Para mim era muito na época, talvez a linguagem não fosse clara, né? E aí depois que eu voltei para cá, para essa cidade, eu morava em Florianópolis, voltei para cá, aí começou essa busca de tentar entender, só que eu não podia falar com ninguém porque nem eu sabia o que eu queria. Tu imagina a confusão na minha mente, né? Mas eu tinha uma percepção muito clara. Eu vou conseguir entender, porque eu sempre encontrei resposta para todas as minhas perguntas. Eu sou de perguntar e sempre encontrei resposta para as minhas perguntas. E aí eu fui tentando esclarecer aquilo ali. Então foi assim, uma coisa que foi vindo aos poucos. A minha esposa trabalhando com focar, de repente eu me dei conta que ali tinha algo a mais que no tradicional não existe. Depois também eu conheci uma medicina indígena chamada ayahuasca, que também produz um processo de expansão da consciência. Eu fui ver também uma questão relacionada ao transe que também tem na hipnose, e diversas outras ferramentas que eu fui conhecendo, como por exemplo a constelação familiar também é uma ferramenta da hipnose, embora pouquíssimas pessoas saibam disso. Eu fui juntando as pontas, cara, que todas as boas terapias profundas tinham relação com hipnose. Eu fui juntando as pontas, daí de repente, em 2016, eu falei com a minha esposa, tem um curso aqui em São Paulo, bem interessante, esse cara aqui parece bem legal, ele tem uma visão sistêmica também, eu tô indo lá fazer o curso. Ela assim, não, então eu vou também quero ir. Aí fomos os dois, passamos uma semana lá em São Paulo, fazendo um curso de uma semana, especificamente sobre terapia de vidas passadas, TVP, que é uma ferramenta da hipnose também, né? Aí ficamos ali estudando essa ferramenta. E ele tinha alguma coisa a ver com regressão? Regressão, sim. Regressão de memória e regressão de vidas passadas. Terapia de vidas passadas, na verdade. Que é também uma ferramenta da hipnose, né? Que já era interessantíssimo, né? E já tinha companhia
sintonia para ir. Exato. E aí começou a te clarear Foi clareando. A mente, tu começasse a ver, não dá para voltar para a superfície. Exatamente. Aí nesse processo eu estava saindo da depressão, de tanto que eu fui estudando sobre mim mesmo, sobre os pensamentos, sobre uma série de aspectos. E então, assim, eu também comentei contigo que eu escrevi um livro, esse livro também me ajudou a sair, porque eu acabei entendendo umas questões que eu não entendia antes, dando sentido para a vida. Trazendo sentido de volta para a vida, que foi muito importante, né? Então, foi um processo complexo que me trouxe para lidar com a depressão junto com a hipnose, porque eu percebi que não havia muita opção para as pessoas. Não havia muita opção. Ou você depende de processos que não vão te trazer grandes resultados, né? Ou você faz um trabalho com hipnose, né? Então, onde o resultado é muito mais rápido, muito mais profundo, né? E muito mais definitivo, embora o definitivo seja relativo. Mas aí o objetivo é ajudar a pessoa a transformar o seu pensamento para que ela possa continuar se desenvolvendo, né? Então, nesse sentido, a gente vai trazendo mais e mais ferramentas para aprimorar esse aspecto. Porque se a doença está na mente, né, Silvio, não adianta só tomar remédio, né? Exato. A pessoa tem que ressignificar, tem que entender o que tem ali dentro, né? Porque se ela não mexer ali, não adianta ficar se dopando, né? Mas, Sheila, essa tua percepção de que a doença está na mente é a essência da coisa toda. Mas tu tens ideia de quantas pessoas se dão conta que a depressão está na mente? Às vezes acha, eu não estou dormindo, então eu tomo remédio para dormir. Eu estou agitado, então eu tomo remédio para me acalmar. Eu estou sentindo tal coisa, começa num monte de sintomas pelo corpo inteiro, né? Esse é o pensamento cartesiano. E a pessoa não entende que é o pensamento dela, que é o que ela está sentindo, né? Que está fazendo tudo isso. Tu acabou de descrever o pensamento cartesiano, é esse de olhar só para as partes. Ó, então com problema para dormir, tá? Vou tomar remédio para dormir uma vez. Aí só que chega uma hora que esses remédios já não combinam e aí começa a dar problema, né, em estômago e tudo mais. Exato. E a gente vê as pessoas, chega uma hora que o corpo ele não aguenta aquilo, né? Mas agora tu imagina o seguinte, se uma pessoa dessa que tá vendo essas partes, chegar aí um profissional que vê o todo, que olha para o todo e faz a pessoa raciocinar sobre a vida dela como um todo. É o caminho da solução? Que vai chegar onde? Na mente? Tem que clarear para ela se sentir bem, né? Sim, exato. Ela precisa entender a vida e o sentido da vida, sabe? Tu tens uma grande percepção nesse sentido, tá? Quero te dar os parabéns, porque quando tu falou em sentido, é a essência de tudo isso. A pessoa precisa encontrar o sentido da vida, sabe? Uma pessoa que está num estado depressivo, pode perguntar para ela se a vida faz sentido. Ela vai dizer que não. Vai dizer que não faz sentido. Todas as pessoas em estado depressivo são categóricas em afirmar que a vida não faz sentido. Agora, por que a vida não faz sentido para ela? É por causa da depressão ou a depressão é por causa disso? Entendeu? Aí as pessoas pensam que se a vida perdeu sentido por causa da depressão. Não! A depressão veio porque a vida não tinha sentido, estava perdendo sentido. Que foi o meu caso. E eu chego a entender que o nosso corpo físico, ele, não que ele não importe, mas ele importa até menos do que a mente. Sim. Porque quando tu tá fazendo uma coisa que tu gosta muito, como é o meu caso, eu tô lá fazendo joia ou eu tô entrevistando, eu posso ficar 10 horas sem comer, eu posso ficar 3 dias sem dormir, eu posso ficar extremamente cansada, mas a minha mente vai dizer para eu continuar. Exato. Agora, se eu estou triste, a minha mente vai dizer, não, tu não pode ir até lá na cozinha pegar um copo d'água. Gera desânimo, mente triste, e aí as pessoas começam a entristecer de um jeito tão brutal que muitas vezes, quando elas se percebem com depressão, elas já estão no fundo do poço, já não tem mais vontade nem de procurar ajuda, de estudar, de correr atrás, né? E é muito triste isso, é uma doença que ela consome muito rápido, né? Mas, Sheila, uma outra razão também pela qual a depressão existe hoje são elementos relativamente modernos, sabe? As pessoas hoje têm um pouco mais de tempo livre do que na época dos meus avós. Meus avós acordavam às 4 da manhã e iam dormir assim que o céu se punha para acordar novamente. Então assim, não havia muito tempo. Hoje as pessoas têm mais tempo livre e sabe o que no geral as pessoas fazem com esse tempo livre? No geral, tá? Não temos exceções. As pessoas ficam se comparando com outras pessoas. E aí gera uma série de problemas. Quando eu me comparo com alguém que eu me considero superior, isso não é bom. Quando eu me comparo com alguém que eu me considero inferior, isso é pior ainda. Aí
E aí as pessoas não sabem disso, caem nessa armadilha de comparação, e redes sociais são ótimas, são maravilhosas, mas ao mesmo tempo também tem um lado negativo, que é pegar as pessoas e levá-las para dentro de uma armadilha de comparações, tá? A comparação é muito boa e é necessária, só que eu preciso sempre comparar eu comigo mesmo. Né? Comparar eu comigo mesmo, né? Então, essa é a comparação ideal, porque se eu fico me comparando com outras pessoas, tenho sempre o senso de inferioridade e de superioridade. Agora, quando eu me comparo comigo, acontece um fenômeno interessante, porque eu posso querer melhorar e trabalhar para me melhorar. Então, se eu me comparo comigo e me comparo com ontem, eu sei que hoje eu estou melhor do que ontem. E se eu continuo melhorando, amanhã eu vou estar melhor ainda. Então, aí eu estou comparando o Silvio com ele mesmo. Essa é a melhor comparação que existe, né? Mas a maioria das pessoas não sabe, e aí existe uma série de fatores que são depressivos na vida delas. E aí elas vão lá na rede social, tem os seus benefícios, né? Obviamente, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, aí cai na armadilha da rede social de ficar se comparando com o outro, com a outra, e todo mundo lá está mostrando o seu melhor lado, o seu melhor momento. Mas as pessoas têm outros lados também, de um ângulo. E às vezes aquela pessoa que tem o corpo perfeito, ela tem os problemas financeiros dela. Tem outros problemas. E aquelas pessoas que têm a vida financeira maravilhosa, elas têm alguns problemas de saúde, elas têm alguns problemas de relacionamento. Exato. Então tu começa a pegar as partes das pessoas e tu quer uma perfeição que ela não existe. Exato. Porque como que uma pessoa ela vai ser perfeita em tudo? Não, absolutamente impossível. Tudo. Um relacionamento perfeito, uma casa perfeita, um trabalho perfeito, um corpo perfeito. Ela não tem como ser perfeita em tudo, então a gente sempre vai estar devendo em alguma coisa para equilibrar a vida, né? Exatamente. E na rede social isso não acontece. Exato, exatamente, na rede social isso não acontece. Aí tem um fator aí que é o seguinte, ó. O ser humano, ele se sente muito realizado quando ele percebe crescimento. Sabe? Se eu estou crescendo, se você está crescendo, qualquer ser que está crescendo, ele se sente realizado. É uma espécie de alimento da alma o crescimento, tá? Né? Aí o que acontece? Quando a gente almeja a perfeição, a gente quer a perfeição, nada é possível além da perfeição. A perfeição é um limite. Aí, primeiro que a gente fica desejando algo fantasioso, algo que não pode ser alcançado, o que já é uma falácia, o que já é uma armadilha, né? Aí depois, isso não pode ser alcançado, eu nunca vou chegar lá e ainda fico me comparando com outros que, entre aspas, são mais perfeitos do que eu. O que vai acontecer na cabeça de uma pessoa assim? Entendeu? Então daí vai gerando esses processos depressivos que as pessoas não têm culpa nenhuma, diga-se de passagem, né? Ninguém tem culpa de cair nessas armadilhas, tá? São elementos que existem para a gente aprender a viver melhor, mas a gente tem que querer buscar a solução. Porque a mente, ela também prega peças, né? A gente estava conversando antes da entrevista, entendendo que muitas vezes aquele pensamento negativo, as pessoas às vezes não têm controle disso, né, Silvia? Não tem controle, não tem. O que acontece? Existem vários traumas também que as pessoas trazem de infância, sobretudo. Esses traumas, eles geram repercussão mental ao longo da vida, e essa repercussão mental gera receios, gera medos, gera preocupações e começa a alimentar a vida da pessoa. E ela não se dá conta que isso é uma armadilha, porque veja só, por exemplo, todos nós, quando estamos dirigindo numa rodovia que não está duplicada, a gente passa 80 km por hora ao lado de um outro automóvel, a 1 metro de distância, a 80 km por hora também, são 160 km, a gente passa a 1 metro de distância. É um risco contínuo quando a gente está na BR. Só que a gente nem se dá conta. Aí a gente começa a pensar sobre riscos que são infinitamente menores nas nossas vidas e se preocupa com riscos menores nas nossas vidas, focando nesses riscos que são insignificantes, considerando que tem outras coisas que são muito mais arriscadas e que nós não damos atenção. Aí o que acontece? A nossa mente, ela distorce muito os eventos da realidade e não tem ninguém que possa nos instruir, não tem pessoas que possam instruir as outras pessoas a começarem a pensar melhor sobre a vida, e elas caem em armadilhas por isso, percebe? E essas armadilhas emocionais fazem com que elas percam qualidade de vida. E as terapias, elas começaram a aparecer mais, não sei se eu que comecei a procurar mais por elas agora, mas parece que não tinha tanta ajuda de terapia antes, né? Não, elas são novas. Eu vi as pessoas no passado, assim, num sofrimento absurdo para resolver coisas como depressão, mas doenças até menores e entupidas de remédio, naquela angústia, né? Na verdade, a terapia por si só, ela tem há muito tempo, mas ela tinha mais um viés científico, sabe?
sabe? Mais um pensamento cartesiano. Aí nós temos mais recentemente, em função da internet, elas se proliferaram, sabe? De 2013 para cá, no caso da hipnose, tá? Eu não posso falar sobre as outras áreas que eu não sei, mas a hipnose, de 2013 para cá, há um hipnólogo bastante conhecido no Brasil, chamado Alberto Del Isola, né? Ele criou um canal no YouTube e começou a falar sobre hipnose em 2013 para cá, são 8 anos. De lá para cá, a hipnose deu um salto enorme, porque ele formou alunos, esses alunos foram criando também os seus canais e foram produzindo resultado, né? Então, assim, deu um salto em função das redes sociais também. Olha só um lado positivo aqui das redes sociais, né? Todas elas, tudo na vida tem lados positivos e negativos, né? Então, as redes sociais desempenharam um papel preponderante também no que diz respeito à divulgação e à proliferação das terapias holísticas, que a hipnose é uma terapia holística. Holística porque ela olha para o todo do ser, né? Todas as características do ser, né? E trabalha com a mente, né? E a mente, Sheila, uma coisa interessante que os teus ouvintes precisam saber é que a mente, ela não existe para a ciência. Porque a mente não é observável. A ciência, a ciência tem um papel preponderante nas nossas vidas, né? Mas elas também têm os seus limites, né? Então, a mente consegue estudar o cérebro, porque o cérebro pode ser visto e observado. Mas como observar a mente? Como observar a mente? Então, a mente não é objeto da ciência. Eu fui procurar livros com a palavra mente, em português, em inglês e outros idiomas, com cunho científico. Eu não achei, não existe. Porque a ciência não consegue estudar a mente. Então, aí o que acontece? Essas terapias, elas trabalham com a mente, mas não podem trabalhar com um viés estritamente científico. Elas precisam trabalhar com um viés sistêmico, com um viés mais amplo, onde considera o aspecto científico, mas também considera o aspecto espiritual do ser, onde considera o aspecto emocional do ser, o aspecto da busca de significado da vida, que é uma coisa muito própria de cada ser, independentemente da sua visão de vida. Então, essa visão sistêmica é uma coisa nova. A terapia, do ponto de vista da visão sistêmica, é muito nova, muito nova. E a gente sente resultados bem significativos e muito rápido, né? Eu posso falar da constelação sistêmica porque é a minha área ali de estudo, o Reiki eu acho sensacional, e agora falando sobre hipnoterapia, e eu pensei muito na questão desse programa, porque para muitas pessoas é algo extremamente novo e muitas vezes até mal interpretado, né? Para às vezes achar que a gente está falando de alguma questão religiosa, alguma coisa, mas eu entendi como sendo muito importante, porque se as pessoas começarem a meditar, a se sentir mais, elas vão deixar de sofrer tanto como estão sofrendo, porque a partir do momento que a gente começa a se olhar mais, a gente não precisa mais de tanta ajuda exterior, né? Justamente, é uma forma nova de ver o ser. É ver o ser a partir daquilo que o ser pensa, sabe? É ensinar as pessoas a educarem os seus pensamentos, né? Esse é o processo da Porque tá tudo na hipnose. gente, né, Silvio? Tá tudo na gente, exato. Tá tudo na gente, tá tudo dentro de nós. Né? Se a gente começa a se perceber e começa a se estudar, é algo muito impressionante, assim, o quanto tu dá um salto, né, na tua vida, no teu sentido e tudo mais, né? Exatamente, nesse sentido, para tu teres uma ideia, inclusive hoje eu estava discutindo esse assunto sobre o querer. Na hipnose, eu descobri 3 querer. Nós temos 3 querer, tá? Nós temos um querer que está relacionado à nossa razão, nós temos um querer que está relacionado às nossas emoções e nós temos um outro querer que está relacionado às nossas programações mentais. São 3, sabe? Aí, quando a gente não sabe que tem 3, a gente pensa que só tem um. E aí a gente não consegue separar os 3 para poder olhar para eles, olhar para cada um isoladamente, sem nenhum sentimento de culpa no processo, porque se eu olho para os 3 separados, eles fazem parte de mim, ok, fazem parte de mim, mas eles existem também separadamente e em conjunto dentro de mim. Então, quando eu consigo separá-los, eu observo cada um deles e começo a melhorar as minhas escolhas, porque é o querer que gera a escolha. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para esclarecer bem isso.
eu estou buscando mudar o meu horário de dormir, né? Quero alterar o meu horário de dormir. Cada pessoa tem um horário diferente. Então, assim, em função até da escola que eu estou criando, eu percebi que eu sou mais produtivo em determinado horário e menos produtivo em outro horário. Então, eu estou realocando meu horário para dormir. Ok, na minha razão, eu decidi um determinado horário. Aí, eu fui começar a produzir isso, né? Porque a razão escolheu, aí tem as questões emocionais envolvidas e tem a questão de programação. Aí eu percebi que tinha um querer que estava relacionado à programação. Eu disse, meu Deus, aqui tem um programa que está relacionado à minha atitude anterior. Mas agora eu quero mudar, mas não basta eu querer mudar na minha razão, eu tenho que desprogramar aquilo. Olha só, mas quantas pessoas que sabem disso? Eu estou conseguindo alterar. Né? Mas quantas pessoas que não sabem disso e elas acham que não é possível e elas dizem assim, eu não consigo. Aí quando diz eu não consigo, já há um compromisso com o não conseguir, acabou de se comprometer com o não conseguir e se fundiu com essa ideia do não conseguir e não vai conseguir. Mas quando uma pessoa descobre que o pensamento em relação ao verbo querer, ele tem 3 aspectos, aí fica muito mais fácil porque a pessoa percebe que tem a razão e na razão ela quer alterar aquela programação. A programação está ali, ela vai precisar entender a programação para querer mudá-la, saber como mudar, né? E aí faz a mudança. Né? E isso é válido também para o querer emocional, sabe? O querer emocional, por exemplo, está muito relacionado aos hábitos, eu vou citar exemplos mais clássicos, que são as dependências químicas, tá? Na minha opinião, e é opinião pessoal, estritamente pessoal, tá? As pessoas nesse momento precisam entender isso. Eu não acredito em dependência química, eu acredito em dependência mental. Dependência mental. Porque o prazer daquilo, acho que Exato. acaba fixando a pessoa gerando uma programação emocional. Naquilo que ela faz e ela tem que fazer de novo, né? Isso, exatamente. Virando um ciclo, né? Vira um ciclo, e é mental isso. É mental, não é químico, sabe? Não é químico. Eu fiz algumas observações, eu gosto de tomar vinho, sabe? Então, assim, eu comecei a fazer uma observação em relação ao tomar vinho, né? Eu vou começar a tomar vinho só em tal dia. Aí, no outro dia que eu estava acostumado a tomar, me gerava uma falta. Eu assim, peraí, eu decidi não tomar, por que está gerando essa falta? Né? Aí eu comecei a analisar os aspectos emocionais e as questões emocionais e eu comecei a perceber esses elementos por trás. Isso aí não necessariamente era químico, mas era do mental. E aí eu comecei a mudar a minha mente nesse sentido, pronto, o resultado já foi outro. Aí tem todas umas técnicas para mudar isso, né? Aí como que é químico? Não é químico, é mental o processo. Né? Eu estou citando um exemplo aqui, mas a gente sabe que existem problemas graves de tabagismo, de alcoolismo, de drogas, que mergulham as pessoas dentro de uma programação que está fortemente associada ao prazer e eles não sabem que isso é uma programação. Quando descobrem que é uma programação, pode separar aquele querer daquela programação do outro querer, que é o querer racional. Aí, separados, a pessoa vai saber que ela tem um querer que não quer aquilo e que tem um outro querer que quer aquilo. Percebeu? Como funciona o pensamento humano, apenas um dos aspectos, não é interessante? E de tu fazer as pazes, né, com a tua mente, para não virar refém dela, né? Não, exatamente. Aí sabe o que acontece naquele processo quando a gente não consegue separar essas partes? Sentimento de culpa. Outro causador de vazio emocional, de culpa, porque o sentimento de culpa gera uma raiva de nós mesmos. O que é o sentimento de culpa? É raiva da gente. Eu não consegui fazer tal coisa. Exato. Ó. Quando eu culpo alguém de alguma coisa, eu não faço isso com raiva. Todo mundo, quando culpa alguém, faz com raiva. Mas quando eu culpo a mim mesmo, é igual? Igual. É raiva de mim, entendeu? O sentimento de culpa é raiva de mim. Então, quando eu não consigo separar esses 3 quereres, eu passo a me culpar pelo processo e eu passo a ter raiva de mim. Aí, olha só. Onde que eu moro? Eu moro dentro de mim. E eu passo a ter que conviver com uma pessoa que está dentro de mim, que sou eu, de quem eu tenho raiva. Uhum. Tu percebe o problema emocional que se gera aí? Sim. É assim que surgem os problemas emocionais, desses conflitos. E por que eles acontecem? Porque nós sabemos pouco sobre a mente humana, Sheila. Então, a sociedade, ela precisa começar a investir mais nesse tipo de conhecimento. Hoje, por exemplo, as pessoas vão para a faculdade e investem R$1.000 mensais para fazer um curso e desenvolver uma profissão, etc. E valoriza-se isso e tem que valorizar, ok? Uhum. Mas quantas pessoas são capazes de investir no desenvolvimento pessoal?
no conhecimento dos seus próprios pensamentos, em entender como que pensa. Entendeu? Então, assim, não existe uma valorização ainda, e não é culpa de ninguém, sabe? Porque não está se discutindo isso abertamente. Então, no geral, as pessoas são analfabetas emocionais, e não tem culpa disso, porque esse analfabetismo emocional, ele é generalizado. É como quando na história humana nós passamos da pré-história para a história. O que é a passagem da pré-história para a história? É quando alguém inventou um sistema escrito, né? Um alfabeto. Né? Os gregos, basicamente, são os primeiros que desenvolveram o alfabeto que nós conhecemos. Né? Então, quando desenvolveram o alfabeto, nós entramos na história. Isso mudou todo o contexto do desenvolvimento humano. Então agora eu acho que vai haver uma grande explosão do desenvolvimento humano quando nós entrarmos no alfabetismo emocional, onde nós vamos começar a nos alfabetizar emocionalmente, entendendo mais sobre nós mesmos, sobre os nossos aspectos interiores, para construir uma vida de mais qualidade. E nos tratando desde crianças, né? Porque a gente espera chegar a doença na vida adulta para ir ver os traumas, para ir ver tudo que aconteceu, né? Outra coisa interessante que você está falando, é na fase infantil que os problemas começam, sabe? Herdado de pais, que também não tem culpa, né? Quando já vieram de outros que já vieram dos seus próprios traumas, trazem para o relacionamento e trazem para os filhos, replicam para os filhos, né? A partir de comportamentos herdados dos pais, né? Que na hipnoterapia tem toda uma nomenclatura, a gente chama isso de modelagem, tá? É uma modela, né? Então, assim, trazem isso já da infância, vem para a vida adulta, aí o que acontece? Esse ciclo, enquanto não é rompido, ele vai para frente, sabe? E a gente acaba transferindo para os filhos, transfere para os netos e assim vai, né? Até que alguém rompa o ciclo e aí começa a transformação. Até que alguém entenda e trate, né? Até que alguém entenda e trate, exatamente. E que bom que a nossa geração tá um pouco mais... um pouco mais desperta isso, né? Isso, né? Eu acredito. Isso mesmo, tá? Não, a nossa geração está despertando muito para isso. Hoje as pessoas já estão valorizando mais esses aspectos. A depressão propriamente dita não tem mais aquele estigma que tinha no passado, né? Tinha um estigma antes. Em 10 anos mudou muita coisa em relação à depressão. Não, esse estigma ainda existe, mas... por parte de pessoas com pouco conhecimento, né? Pessoas com pouca educação formal, mas as pessoas com mais educação formal hoje já entendem que a depressão é uma doença mental, né? Então, realmente, e essa compreensão já começa a ajudar na busca de soluções, né? As novas terapias, né, sistêmicas, todas as terapias sistêmicas, né, independente de quais sejam, elas realmente trazem respostas mais abrangentes para essa solução, porque é a visão do todo, é olhar para o todo, porque o ser humano é uma coisa altamente complexa, não é feito de pequenas partes e analisar aquela pequena parte isolada do todo, não, a gente tem que ver a mente como um todo, como que ela é, né? Outro dia eu atendi uma pessoa, se me permite citar um exemplo, independentemente de quem seja, né? Onde a pessoa sentia um forte sentimento de rejeição, mas um fortíssimo sentimento de rejeição. Aí nós fizemos um exercício para a gente descobrir a pessoa que naquele momento da vida dela, ela se sentia mais rejeitada. Ok, apareceu uma vizinha no processo. Muito bem. Aí a gente foi analisar dentro do avatarismo, onde o subconsciente ele tem um conhecimento subliminar, sabe? O conhecimento subconsciente é muito maior do que o consciente, né? Aí nós conversando com o subconsciente, a gente acabou descobrindo que a pessoa que se sentia rejeitada pela vizinha também estava rejeitando a vizinha, então gerava um ciclo. Entendeu? Aí ela pensava que a vizinha rejeitava ela, a vizinha pensava que ela rejeitava ela. Foi o que o subconsciente falou. E com certeza essa vizinha também já se sentia rejeitada. Isso. E parece meio que... parece não, né? As coisas elas fluem, elas puxam, né? Daí a gente foi verificar. Você cumprimenta a sua vizinha? Não. A sua vizinha te cumprimenta? Não. Ok, então vamos fazer um exercício? Você vai experimentar cumprimentar a sua vizinha com um sorriso daqui pra frente? E depois você me conta o que acontece? Ela de fato olhou pra vizinha, cumprimentou, né, deu um sorriso e depois me contou que depois estavam batendo papo. Olha só. Uma crença altamente limitante por trás desse processo em que a pessoa não sabia pensar corretamente. Então, olha só, apenas uma interpretação dos eventos dela estava fazendo com que ela pensasse erroneamente. Então, é só mudar a forma de pensar.
Percebe? E isso como já transforma a vida dela, quanto já prejudica num detalhe, né? Que é a relação dela com a vizinha. Agora pensa isso dentro de uma questão amorosa. Eu nunca vou achar um relacionamento que me preencha. Eu nunca vou ter um emprego que eu fique feliz. Nossa. Eu nunca vou ter o corpo que eu gostaria. Agora pensa isso durante uma vida toda, né? O quanto de estrago esse trauma pode causar. Altamente limitante, né? E tem muitas pessoas que realmente sofrem por isso, por causa de traumas que viveram na infância em algum momento, ou às vezes num relacionamento, tiveram um relacionamento que gerou um certo tipo de trauma e levam aquele trauma para outro relacionamento e não sabem disso, não sabem de onde vem. Não sabem de onde vem. Não sabem o que está acontecendo. Não sabem o que está acontecendo, exatamente. Então, essa nova visão, com certeza, vai ajudar muito na qualidade de vida das pessoas. Silvio, a gente vai ter que encerrar. O papo foi maravilhoso. A gente poderia falar sobre esse assunto horas e horas e horas, e outros programas, inclusive, a gente pode marcar para falar mais sobre isso, porque eu acredito que o tema ele seja gigantesco e nunca cabe, né? Porque a mente ela tá sempre sendo estudada e sempre aparecem coisas novas, né? Até eu e o Silvio a gente estava comentando antes do programa o quanto os terapeutas, quanto mais se estudam, mais coisas encontram para estudar, e o quanto isso é gostoso de estar achando as soluções, de estar se sentindo bem, mas o quanto isso é um processo contínuo, né, Silvio? Infinito. Sempre aparece alguma coisa para melhorar, alguma coisa que precisa ser vista, né? O quanto a mente da gente é complexa. Exatamente. Eu fiquei muito feliz com o programa de hoje, e eu tenho certeza que todos que vão assistir a gente também vão ter uma ideia, né? Uma ideia bem geral, né? Do que é a hipnoterapia, e podem entrar em contato com o Silvio. O Silvio tem clínica aqui no Braço do Norte. Já deixa aí o merchan, Silvio, onde é que a pessoa te encontra, o que ela vai fazer para ter uma conversa legal contigo sobre o caso dela, né? Porque aqui ela vai ver muito, muito amplo, né? Isso, ela pode me encontrar no meu site, tem um site pessoal que é silviomates.com, bem simples, silviomates.com. Aí ali tem a forma de entrar em contato comigo diretamente. E o Silvio é famoso, ele tem várias entrevistas, ele faz live sempre, né, Silvio? Faço. E tem também vários vídeos no YouTube, tá bem legal o trabalho do Silvio. Então quem quiser conhecer um pouquinho aí do trabalho dele antes de entrar em contato, também não vai se perder, vai achar na rede social de certeza. Pois então, com certeza. Vai achar. Silvio, muito, muito, muito obrigada, tá? Em nome do Ilustríssima, e eu espero que tenha sido bacana a entrevista para ti também. A gente se sentiu muito bem aqui, inclusive quero agradecer, a equipe do Silvio foi super querida com a gente. Eu que quero agradecer reiterar o meu agradecimento por essa maravilhosa oportunidade, né? Para mim foi um prazer e uma satisfação estar com você. Gratidão. Muito obrigado. Fico muito feliz. E você que nos acompanhou até o final do programa, deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva, acione aí o sininho para as notificações, e eu tenho certeza que o próximo programa também vai ser maravilhoso. Então já deixe aí tudo certinho para não perder o próximo programa. E é isso. Uma ótima semana para vocês e até mais. Tchau!